Veloso. Muito bom. Ô Duílio, um assunto que a gente não pode deixar passar também é o Vitor Pereira, né? Essa saída dele do Corinthians, depois de falar que não trabalharia no Brasil, que ia embora para Portugal e que não trabalharia, não sei se ele chegou a falar que não trabalharia em outro clube aqui no país, não me recordo agora. Mas a impressão que a gente teve no Não, final... ele disse que não ficaria no Brasil. No final desse período que ele esteve aqui, do ano passado, eu acho que em alguns momentos, não sei se você gostaria de te ouvir, né? Se ele não ficou muito à vontade, ele vai decidir depois do Brasileiro, ele vai decidir depois da Copa do Brasil, ele vai de férias e depois nós vamos ver o que vai acontecer. Você acha que não faltou pressionar um pouco uma decisão para que o Corinthians também pudesse pensar numa outra alternativa? Pelo menos para a gente ficou essa impressão, sabe? Que ele estava à vontade, a hora que ele quisesse resolver, o Corinthians estava esperando. Queria que vocês vejam como é que foi essa saída dele. Bom, desse senhor eu não gostaria de falar muito, mas sobre a situação, sim, com o maior prazer. Nem eu. Eu já falei o que eu tinha que falar. Eu acho que não, Veloso. Eu acho que primeiro começou essa pressão em cima da definição em setembro, mais ou menos, outubro. A gente tinha aí a reta final de campeonato, tinha a final da Copa do Brasil no momento, e estava na reta final do Brasileiro, que a gente queria chegar entre os 4 primeiros, conseguimos. Sim. Mas a gente pretendia até no momento chegar em segundo, até sonhar com um título que matematicamente era possível. Então você fazer... Mas segundo seria legal pela grana também, né? Também. Mas para você fazer uma negociação dessa e vamos dizer, que benefício a gente teria se fosse anunciado em outubro que o Vitor não ficaria mais? Você já sabia? Que ele não ficaria, não. A gente realmente existia essa conversa, a vontade dele que era passada para mim diariamente, que era de ficar, e que existia essa conversa com a família diária para ficar. Mas independente disso, nós não entendemos ser melhor pressioná-lo, porque uma resposta naquele momento, vocês jogaram bola, sabem como é, existia uma relação diferente do que é uma relação dos treinadores, vamos dizer, brasileiros, a forma de trabalhar com os jogadores, então era uma relação um pouco mais fria, né, que os europeus têm normalmente com os atletas. E a nossa preocupação era, a partir do momento que você falasse, o Vitor não fica, não sei qual seria a reação dos jogadores, se iam entregar o que poderiam entregar, se o empenho ia ser Uma estratégia sua, então. de esperar, exato. E outra, nós queríamos mantê-lo. A nossa ideia era que ele ficasse justamente pelo que eu falei há pouco, de continuidade de trabalho, de você ter uma manutenção de um trabalho que vinha sendo bem feito dentro de campo. Fez um bom trabalho. E a gente acreditava que se ele ficasse esse ano, a gente teria tudo para ter um ano melhor ainda do que foi o ano passado. Então, Ele falou para você? a pressão em cima dele, de resolve agora, seria uma resposta negativa que ia nos atrapalhar no dia a dia e que também não era o que a gente queria ouvir. Então existia a vontade dele de ficar, existia uma conversa com a família, existia a previsão da família vir para o Brasil no fim da temporada, como aconteceu, que nesse momento ele poderia tentar conversar com a família e chegar a um acordo para ficar. Então nós entendemos que isso podia ser benéfico e a pressão naquele momento não nos traria nenhuma, vamos dizer, nenhum benefício, né? A gente viu, como eu falo, depois que as coisas... Você tinha proposta, Duílio? Oi? Você fez uma proposta de continuidade? Sim. Eu fiz proposta, inclusive, quando a gente perdeu para o Palmeiras, se eu não me engano, fomos derrotados, começou uma pressão, sentei com ele, falei, quer renovar agora? Vamos renovar. Existia uma pressão externa contra ele naquele momento. Então, assim, nós fizemos todo o possível para que ele continuasse. Agora, de deixar à vontade, não. Existia conversas diárias de cobrança, de e aí, resolveu, não resolveu? Então, a gente estava no dia a dia. Agora, naquele momento, eu não poderia trocar o treinador. De forma, se ele falasse não fica, eu ia fazer o quê? Eu vi muita gente falar isso. Pô, não fica, não resolveu, manda embora logo, põe outro. Vou pôr outro, faltando 2 meses, 7, 8 rodadas para acabar o campeonato. Não faz sentido nenhum, né? Próximo de uma reta final. Então, por isso, né, a gente levou até o fim. E no último dia do campeonato, eu estava até internado, saí do hospital para ir à Arena para fazer a coletiva, para anunciar que ele não ficaria. Saí para conversar com ele deu a decisão que não ficaria. Naquele dia nós terminamos e começamos a trabalhar já pensando no ano seguinte. Isso era 13 de novembro. Então, quer dizer, esse ano até isso nos beneficiava de não cobrar uma resposta tão rápida. Então, é o que eu falo, depois que as coisas aconteceram é fácil, mas e o Flamengo, por exemplo? Flamengo, você falou que não tem nada a ver com isso. Eles foram campeão com o Dorival e ele não permaneceu. E isso só aconteceu depois do campeonato terminado também. 2 anos seguintes, e outros né? treinadores e outros clubes iguais.
4 dias depois, segundo a informação que o Neto trouxe, ele acertou com o Flamengo. Eu escutava algumas coisas, mas eu também estava afastado. E com o Dorival Júnior, eu liguei pro Pica-Pau. Porque o Pica-Pau é amigo meu, do meu irmão, da minha mãe. Pica-Pau é o Dorival Júnior. O Júnior. Eu falei, ô Júnior, o que tá acontecendo, irmão? Dificilmente eu ligo, férias, incomodar o cara. Aí ele falou, ó, Neto, me congelaram aqui, velho. Tava tudo certo, tudo resolvido e pararam de falar comigo. Faz 1 mês que não falam comigo. Falei, ô Júnior, então esquece, meu irmão. É balão, velho. Você tá fora. Os caras vão... Aí, deu o Judas aí, né? Deu o cara que foi indelicado com o Marco Belo. Bota aí ele com o Marco Belo aí. A informação que a gente tem é que a sua esposa quer que você vá e você quer ficar. A minha pergunta é, quem manda na sua casa, você ou sua esposa? Meu amigo, eu, como sou mais educado, porque tenho mais educação que o senhor, não vou responder. Como eu sou mais educado que o senhor, não lhe vou responder. Percebe? Como eu sou mais educado que o senhor, os meus pais, felizmente, deram uma educação e não vou responder. Entende? É mal educado, será mal educado. Fui mal educado. Está-se a meter num assunto que não tem a ver com futebol. Portanto, se eu fui mal educado, não respondo nem uma palavra. O respeito que você teve por mim é o respeito que eu tenho por senhor. Seguinte, o respeito que eu tenho por Marco Belo continua inabalado. O respeito por ele, que muitas vezes o Duílio sabe disso, eu conversava muito com ele aí, né? O Veloso sabe disso, que eu sempre falo para uma pessoa aquilo que eu vou fazer. Para ninguém achar que a gente é o dono da verdade e ninguém saber o que a gente está fazendo, né? Agora, aí tá. As pessoas sabem quem são boas, quem são ruins, e que, por sinal, quem foi bom foi ele, o Duílio. Quem foi honesto, quem pensou no clube, quem pensou nos jogadores, quem pensou no próprio, esse rapaz aí, que eu também não falo mais o nome, foi tudo o Duílio. O Duílio foi muito mais amigo dele. O Duílio foi irmão dele. E ficaram amigos, coisa que isso não tem mais, e nem comigo. Agora ele é passado pro Corinthians. Se o Flamengo contratou, o Flamengo não deu bote no Corinthians. O Flamengo, pelo menos esse é o meu entendimento, no seu Duílio. O Flamengo contratou um treinador que a gente tinha anunciado que não ficaria, não tem nada a ver com a história. Então, o Flamengo não tem nada a ver com isso. Agora, o Corinthians pensou rapidamente, aí foi o Duílio, a aposta dele, do Roberto e do Alessandro, em relação ao Lázaro, filho do Zé Maria, menino que está há muitos anos aí e que, diga-se de passagem, se tomar conta no vestiário, se chegar forte, se for para cima, tem tudo para dia 15 já começar muito bem, que, por sinal, tem Campeonato Carioca, Flamengo e Audax, quinta-feira, Sérgio Maurício, eu só não sei quem vai comentar. Só não sei quem vai ser o comentarista. Mas a Band faz o Campeonato Carioca, Fluminense, Vasco, Botafogo, Audax. Parabéns ao Schneider, parabéns ao Flamengo, né? Que tá aí firme e forte, vai estar na Band. E ao